que eu faço quando eu me vejo diante do Senhor, diante da presença, diante da glória dEle. E é engraçado que eu sempre tenho a mesma sensação, assim, eu falo, Deus, é tudo que eu preciso. Às vezes eu estou preocupada, às vezes eu estou um pouco angustiada, às vezes eu começo a me perder naquilo, não é? Todos nós somos assim, às vezes na angústia a gente começa a se perder. E cada vez que eu experimento a presença do Senhor, é algo tão incrível, porque eu falo, Deus, é tudo o que eu preciso, eu não preciso de mais nada. Sabe essa sensação assim, eu não preciso de mais nada. Quando eu percebo a Tua presença e a Tua glória, a sensação que eu tenho é que tudo na minha vida está resolvido, está pronto, está acabado. Isso é tão maravilhoso. Tão maravilhoso. É tão incrível assim, sabe? Esses dias o Senhor estava falando comigo, o que o homem busca? O que o ser humano busca? A gente está buscando tantas coisas, não é? Por que você quer trabalhar? Por que você pede para Deus um emprego melhor? Por que você quer uma casa própria, um carro? A gente busca conforto, a gente busca alegria, não é? A gente busca bem-estar, a gente busca ficar bem com a família. Todo ser humano quer isso. Isso não é ruim. Mas esses dias, de repente, o Senhor falou, me mostrou assim que aquele texto que diz que na presença dEle há abundância de alegria. E essa sensação assim, na presença dEle, realmente não precisa de mais nada para tudo ficar bem. Sabe quando você faz uma viagem de fim de ano? E por que você viaja no fim de ano? Porque você quer descansar, quer refrescar a sua mente, não é? Você quer ter aquele tempo ali de tranquilidade, de alegria. Mas na presença do Senhor, você tem isso. Então, se você não viajar, a presença dEle te basta. Quando você compra uma casa e busca e quer, você está buscando um conforto, algo melhor. Queridos, mas é tão interessante, porque tem pessoas que alcançam tudo isso e muito mais do que isso, e elas continuam infelizes, elas continuam frustradas. E o Senhor começou a abrir meus olhos para ver essas coisas. E eu sempre falo comigo mesma, é uma coisa que eu acho que eu nem nunca falei com outras pessoas, mas eu falo assim, que eu sempre tenho aquela sensação que estar na presença do Senhor para mim é como tirar férias todos os dias. E eu, assim, com toda a correria e toda a dificuldade do dia a dia, eu sempre faço muita questão de reservar um tempo para estar com Ele. Para estar com Ele. E eu falo, e Ele fala para mim, Ele já me disse isso, eu quero um tempo em que você seja só minha, 100%. É aquele tempo assim que você não está pensando em outra coisa, que você não está preocupado com outra coisa, que você fala agora, a minha mente é só para o Senhor, meu coração está aqui. E aí eu comecei a ter essa sensação, eu sempre tenho essa sensação, sabe? É como tirar férias todos os dias. Aquele tempo de tranquilidade, aquele tempo de paz, aquele tempo de desfrute, de alegria, de alívio. E é uma coisa tão maravilhosa, porque de repente você sente assim que você tirou férias. O coração está descansado, está em paz, por causa da presença, da glória dEle. Queridos, isso é tudo que nós precisamos. Tudo. Tudo. E quanto mais você vive isso, e cada vez que você vive, é algo muito interessante, porque você pode viver todos os dias, e todos os dias você sempre vai ter uma sensação nova, e sempre você vai se descobrir, e todos os dias você descobre, você fala, mas é tudo o que eu mais preciso na minha vida. E aí você quer mais, e aí você sente que não basta, que não é suficiente. Eu quero mais. Amém? Aleluia. Hoje, nós estamos assim, nesse congresso maravilhoso. Sábado foi maravilhoso.
E eu sempre digo que a unção está ali para quem está. Para quem está, quem veio e pegou. Né? Não foi? Quem veio e pegou. Hoje pela manhã foi maravilhoso a presença do Senhor. Sabe? E agora à noite não está sendo diferente. Maravilhoso a presença dele. É algo glorioso. E eu estava assim, Deus, o quê? Porque nós estamos encerrando o congresso, nós estamos aqui com homens e mulheres. E o Senhor me trouxe uma palavra, queridos, para homem e para mulher. Nós vamos encerrar homem e mulher. A gente não vai encerrar falando só de mulher. Sabe? Nós falamos só de mulher. Hoje pela manhã foi bem direcionado para mulher. Mas agora nós vamos falar de homem e mulher. E eu vou ler um texto. Gênesis 2:18. Eu amo esse texto. Gente, cada vez que eu leio, eu descubro tanta coisa. O Senhor fala tanto comigo nesse texto. E eu vou ler uma versão que é um pouco diferente da de vocês. Porque eu vou ler a versão da Bíblia ampliada. É uma Bíblia que ela tenta ser mais completa e mais fiel ao texto original. Então ela traz mais significados para uma mesma palavra. Por isso fica até um pouco maior o versículo. Porque às vezes no hebraico, uma palavra lá tem 3 significados profundos. Só que na hora que o tradutor vai traduzir, ele tem que escolher um. Aí ele escolhe o significado que ele entende que é o mais próximo. E a Bíblia amplificada, o que ela faz? Ela amplia, ela coloca mais possibilidades. Então eu vou ler aqui. Agora o Senhor Deus disse: não é bom, não é benéfico para o homem estar só. Eu farei para ele uma ajudadora, alguém que traga equilíbrio, uma pessoa que o complemente, que seja muito parecida com ele, que seja adequada e complementar a ele. Uau! É bem mais profundo, né? E depois eu vou ler aqui, vocês não precisam abrir, não. 1 Coríntios 11:3 diz assim: quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, o cabeça da mulher é o homem e o cabeça de Cristo é Deus. Gente, esse texto aqui é tão fantástico. Tem gente que olha para ele e fala assim: machismo, não é? Fica falando que o homem é a cabeça da mulher. E olha como que ele termina. O cabeça do homem é Cristo. E o cabeça de Cristo é Deus. Uau! Não é lindo? Sabe o que é lindo nisso aqui? Quando a palavra diz que Deus criou o homem à sua imagem. Criou a sua imagem. E diz assim, criou macho e fêmea, homem e mulher, à sua imagem. Tem muitas possibilidades da gente compreender esse texto. E Deus tem falado muito ao meu coração já há algum tempo. Sobre o propósito dele para homem e mulher. E sobre a forma como homem e mulher são imagem dele. Quando Deus disse, façamos o homem, note bem, façamos. Está no plural, não é? Façamos. Quem vai fazer? Nós. Então, o texto, ele expressa ali mais de uma pessoa. E para nós, isso não é difícil de compreender, porque a gente já tem uma base que nos ensina sobre a Trindade. A Trindade para nós é um conhecimento que é bem comum. Então a gente olha para esse texto e entende, façamos o homem, por que está no plural? Porque nós temos ali um diálogo da Trindade. A Trindade sonha e planeja em fazer o homem. Agora, sabe o que é? Hoje assim, eu falei, meu Deus, que coisa. Quando ele fala, façamos o homem à imagem de quem? O texto fala nossa, não é?
imagem da Trindade, não é isso? Queridos, entenda uma coisa, quando nós falamos de Deus, nós estamos nos referindo a uma pessoa da Trindade. Essa pessoa é específica, ela tem personalidade, ela tem atributos. É o Pai, o papel do Pai, não é assim? E nós temos o Filho e temos o Espírito Santo. E os três são... Por que os três são? Eu entendo que os três são... Eu entendo que são três, mas que são por causa da sintonia, da harmonia que eles têm, de pensamento, de unidade, de concordância. Agora, sabe o que é fantástico nisso? Ele fala, nós vamos fazer o homem à nossa imagem. Então, imagem de quem? Da Trindade, não é? E quem que ele cria? Macho e fêmea, homem e mulher. E, queridos, nós tivemos a nossa mente muito distorcida pelo pecado. Durante muitas gerações, a gente estuda na história. E o que a gente vê na história é uma distorção muito grande do relacionamento entre homem e mulher. E a gente tem toda uma história de anulação e opressão, e mulheres que foram muito oprimidas, mulheres que viveram história de muitas dores e opressões, e homens que foram muito dominadores. E isso é o que o pecado faz. Isso não é o que Deus fez e nem é o que Deus criou. O que Deus criou? Deus criou homem e mulher à imagem da Trindade. Agora olha o que lá nesse texto de Coríntios diz. Diz que da mesma forma que num relacionamento a dois, o homem é o cabeça da mulher. Cristo é o cabeça do homem. E Deus é o cabeça de Cristo. O que eu vejo nisso? A imagem da Trindade. Queridos, a Trindade, ela existe e ela coexiste. E ela se relaciona dessa forma. Por isso que os três são um. Por quê? Porque não é cada um com uma cabeça, com uma missão e com um sentimento. A Trindade não é assim. Na Trindade, o que nós temos? Nós temos papéis. Cada um tem um papel. E nós temos submissão na Trindade? Temos. Nós não temos hierarquia de um ser maior ou menor que o outro. Mas temos submissão. Porque existe uma missão. Quem é que determina a missão na Trindade? O Pai. O Pai determina. Só que nós temos os três em harmonia. Quando o Senhor Jesus vem, a Bíblia diz, ele é Deus. Diz assim, que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada se fez. Ele sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Ele é a autoridade máxima. Então você concorda comigo que Jesus, o Senhor Jesus é Deus, certo? Mas ele diz assim, quando ele veio aqui na terra, eu vim aqui para fazer a vontade do meu Pai. Eu não falo nada que o meu Pai não tenha dito para me falar. E eu não faço nada que o meu Pai não tenha dito para me falar. Agora, mulheres, que mentira é essa de nós acreditarmos, e eu já acreditei nisso também, hoje eu não acredito mais, que quando o Senhor diz que o homem é o cabeça da mulher, Deus está colocando a mulher num lugar de inferioridade, ou num lugar menor, ou num lugar, né? Ou que a Bíblia é machista, como muitas pessoas dizem. Queridas, amadas, se o próprio Senhor Jesus, que é Deus, sempre viveu em acordo, e quando ele esteve aqui na terra,
para mostrar isso, a submissão dele ao Pai era total e completa. Ele não fazia nada dele mesmo, e ele mesmo disse isso. Se o próprio Senhor Jesus disse e fez assim, em que nós somos melhores ou maiores? Em que você é melhor ou maior? Não é que a gente fica falando assim, a gente escuta assim, eu não preciso de homem não. Eu não preciso de homem não. Eu me resolvo, eu dou conta. Você é melhor do que Jesus em quê? Não é? Aí eu estou falando para as mulheres que estão num relacionamento, claro, né? Quem não está no relacionamento é diferente. Mas essa palavra é para quem está e para quem não está, sabe por quê? Porque a gente precisa entender como que as leis do céu funcionam. A gente precisa entender como que família funciona. A gente precisa entender como que Deus funciona. E um dos princípios básicos do funcionamento de Deus é família, é homem e mulher. E sabe o que mais? Talvez você que está aqui hoje, que ainda é um adolescente, um jovem, ou uma mulher solteira, ou um homem solteiro, talvez não está casado, talvez no momento não está com interesse de casar, só que você é filho, você é filha, você veio de uma família, você tem muitas dores dentro de você, em função de tudo que você viveu nessa família, porque é outra coisa que eu tenho descoberto todos os dias. As nossas maiores dores e as nossas maiores mazelas estão sempre relacionadas com o nosso histórico familiar. E você precisa entender algumas coisas, até para que você seja liberto, para que você seja curado, sabe? Então você precisa entender para você também, amém? Não é só para os casados, não. É para todos. E queridos, mas veja, Deus tem um jeito de funcionar. Em tudo Ele colocou a imagem dele. Agora, sabe o que acontece? Com o pecado, as coisas foram tão distorcidas, tão estragadas. E todos os dias, o diabo ele fica soprando coisas na nossa mente, criando distorções, criando mentiras, que ele pega aquilo que era belo, que Deus fez, e transforma em uma coisa tão feia, sabe? Ele pega a imagem que Deus colocou no homem, a imagem que Deus colocou na mulher, essa beleza da unidade, da cooperação, do relacionamento, ele pega isso e transforma isso numa coisa tão feia, transforma numa imagem de exploração, de independência, de egoísmo, de maldade, né? E de repente a gente vai conversar com as mulheres, vai conversar com os homens, e as pessoas estão tão feridas. E aí a gente vai conversar com os jovens, eles falam, eu não quero casar de jeito nenhum, Deus me livre disso, estou fora. E isso na verdade só expressa uma dor, uma ferida de alma que está lá dentro, por causa do que ele viu, por causa do que ele viveu, por causa das referências que ele tem, as referências familiares que ele tem. E o homem e mulher, quando estão juntos, eles são semelhantes à estrutura de uma casa. Sabe, a Bíblia diz que a mulher é coluna, não é? Mulher, a Bíblia diz que você é coluna, amém? O que a coluna faz no corpo? Sustenta. Quando a coluna tem qualquer probleminha, por menor que seja, ela cria toda uma disfunção no corpo, não é? Às vezes a pessoa manca, às vezes a dentição da pessoa fica torta, essa parte do maxilar não fica alinhada. A coluna faz isso. O ombro pode entortar, né? Uma série, os desconfortos, muitas dores que vêm. Os problemas de coluna, eles causam isso. Agora, por quê? A coluna, ela é o sustento do corpo. Ela sustenta. A mulher, ela tem esse papel de ser estrutura, né? Como numa casa que você tem ali as colunas que sustentam a casa. E quem entende um pouco de construção aí, que não é o meu caso, mas eu sei disso,
que se você fizer uma casa sem colunas, o que vai acontecer com ela? Vai desmoronar. E o que está acontecendo na nossa sociedade, gente? O que está acontecendo com as famílias? O que está acontecendo com os filhos? A Lu, que de vez em quando compartilha comigo, o que está acontecendo com os adolescentes na escola, Lu? Essa semana teve um que se suicidou. Está desmoronando, literalmente, desmoronando. E o homem? A Bíblia diz que o homem é o cabeça. O homem é o telhado da casa. O homem é a cobertura. O homem é a proteção. Homens. Cabeça, coluna, proteção. Coluna não, coluna é mulher. Cabeça, proteção, segurança. O homem oferece isso. Mas o que está acontecendo, gente? E isso está dentro da igreja, não estou falando lá de fora, não. Está acontecendo geral. Nós somos a comunidade, nós somos o povo que vive numa sociedade. A gente vem para a igreja, essas dores, essas distorções vêm com a gente. E nós precisamos agora de ser libertos, sabe? Porque a gente traz conosco. E aí o que está acontecendo? As mulheres, devido a todo esse movimento que tem sido feito aí, as mulheres, elas saíram do lugar de estrutura. E muitas assumiram o lugar da cobertura. Os homens, o que tem acontecido com os homens? Homens. E eu falo isso de cadeira porque eu acompanho as pessoas, eu vejo isso todos os dias. Eu acompanho famílias, eu vejo muito confuso. Os homens saíram da posição deles. E aí, não tem estrutura. A cobertura não está bem feita, porque a mulher, ela quase se mata. Ela adoece, ela entra em depressão, ela fica com uma série de problemas emocionais e físicos para tentar ser cobertura e mesmo assim ela não dá conta. E tem uma coisa, ela fica tentando ser cobertura, a casa não tem estrutura. E sabe o que está acontecendo? Queridos, eu falo de cadeira, porque eu estou vendo isso assim, ali, sabe, no profundo. Filhos órfãos. Filhos que não têm pai e que não têm mãe. Por que não tem pai e não tem mãe? Porque a mãe é a coluna, é a estrutura. A mulher, o papel dela é o de... principalmente quando o filho é pequeno. É o de acolher, é o de abraçar, é o de dar o afeto, é de dar a presença, é de dar... Não é? O papel da mulher é esse. E a criança, gente, quem tem criança pequena sabe. A criança, ela precisa disso. De uma maneira... Eu até hoje me impressiono. Porque... Sabe, à medida que eu fui entendendo essas coisas, e eu aprendi a ser mãe sendo mãe, estou aprendendo até hoje, porque eu falo que o maior desafio de tudo que eu já fiz na minha vida, o meu maior desafio é ser mãe. Esse aí, vou falar. Esse não é brincadeira, não. Mas eu falo, gente, eu venho mudando, eu mudei muito a minha rotina em função dos meus filhos, porque eu entendi que eles precisam de mim. Hoje eu organizo a minha agenda semanal e eu encaixo os meus filhos, eles fazem parte da agenda, eles têm o tempo deles lá. Porque eu comecei a entender coisas que antes eu não entendia. E eu falo, gente, como que pode? Como eles precisam? Porque você faz e eles sempre querem, e eles sempre estão dizendo para você, mãe, eu preciso de você, eu preciso de você, eu preciso de você. Não é assim? É assim, quem tem filho sabe. Então eles precisam muito. Agora pensa na família como está. As mulheres tentando ser cobertura, aí não tem coluna, as casas estão sem coluna, as famílias sem coluna. Os filhos órfãos, porque pai, gente, não faz o que mãe faz. E mãe não faz o que pai faz.
Toda mulher reclama do marido, não reclama? Olha lá, ele também não esquentou o Todd do menino direito. Ou esquentou demais, ou esquentou de menos, né, Eli? Ou dá quente demais, ou dá frio demais. Mas não é possível que não aprenda a esquentar esse Todd. Não é assim? Nossa, lá. Ai, meu Deus, depois de tanto tempo não aprendeu ainda que tem que fazer. Queridos, mas é porque tem coisa que é só a mulher que vai fazer. A gente ainda reclama, eu reclamo com ele de vez em quando ainda. Mas eu sei que tem coisas, querido, que é de mulher. É a minha missão, é a minha função. Eu vou reclamar sempre que ele não cuida direito, que ele não faz direito. Não é isso. Hoje eu entendo. É porque ele, como pai, a função dele é diferente. A minha função como mãe é de acolher, é de dar afeto, é de... O pai não. A função do pai é de pegar o menino, dar um chutinho na bunda e falar: vai para o mundo, meu filho. Aprende a viver. O pai é largado. Se o pai e a mãe fizerem isso aqui, coitado do menino, quando crescer. Não é? Na verdade, mamãe, você fica reclamando do papai, mas o papai, ele faz o que ele foi chamado para fazer. Claro que nós mães e nós pais, temos um monte de coisa para corrigir. Eu não estou defendendo aqui coisa errada não, né? A gente tem muita coisa que a gente precisa melhorar. Mas a gente precisa entender que não dá para eu querer que o pai seja mãe, que a mãe seja pai, ou que seja pai, como o pessoal fala, né? Pai e mãe ao mesmo tempo. Não tem como ser pai e mãe ao mesmo tempo, tá, gente? Não tem como. Se você é mãe, se o pai não está perto, seja mãe. Não tenta ser pai, seja mãe. Porque não tem jeito de ser pai e mãe. Mãe é mãe, pai é pai. Amém? E queridas, o homem, ele tem nele, na essência dele, Deus o chamou para ser provedor. Deus o chamou para trazer direção, para trazer segurança. Deus colocou isso no homem. E quando eu estava pensando sobre isso, eu falei: o congresso de mulheres, as mulheres vão amar que eu falo isso para os homens. É ou não é, mulheres? É. Porque hoje, queridos, o que aconteceu? Eu queria falar um pouquinho para os homens, sim. Queridos, meus amados, eu amo vocês. E sabe o que aconteceu? Que eu percebo, assim, com esse trabalho, de estar acompanhando as famílias de perto, o homem ficou deslocado. Por quê? Porque com todas essas mudanças que aconteceram aí na sociedade, e a mulher assumindo novos papéis, e aí essa distorção que teve, e aí hoje é muito difícil para a mulher entender submissão, porque ela confunde submissão com inferioridade, são duas coisas diferentes. E o que acontece? As mulheres começaram a se impor, não é? As mulheres começaram a chegar junto, impor. E os homens, como que ficaram nessa história? Ficaram um pouco perdidos. Às vezes sem saber direito o que fazer, às vezes sem saber direito qual que é o papel dele, como se posicionar. Às vezes, assim, realmente situações em que a mulher às vezes está dominando e o homem completamente perdido, não sabe o que fazer. Então o homem, ele ficou muito deslocado. E uma coisa que nós temos visto, assim, na prática, gente, é viral, está muito alastrado na sociedade toda e na igreja também. A passividade masculina. Por quê? Até mesmo do ponto de vista da psicologia, o que nós entendemos? Na família, cada pessoa, a família é um sistema. Cada um ocupa um papel. Existe um papel para cada um, como na Trindade. Então você tem o papel de pai, você tem o papel do filho, você tem ali o papel da mãe, marido e esposa. Quando um ocupa o papel do outro, o outro fica sem lugar. Porque não tem como os dois ocupar o mesmo papel, dá muito conflito. Aí ou os dois vão brigar, até separar. Se o homem falar: eu não abro mão.
A mulher fala, eu também não. Aí bate 2 bicudos, né? Vai batendo os bicos até separar. Ou então, como tem acontecido muito, os homens assumem a posição passiva. Começam a se tornar mais passivos para dar conta de conviver, de ficar tudo bem, de manter aquele relacionamento. E aí, gente, os homens estão ficando muito passivos e as mulheres estão ficando mortas, sobrecarregadas, deprimidas, doentes. Por quê? Porque a mulher, ela não tem estrutura, a estrutura emocional da mulher é muito diferente da do homem. O homem, ele tem estrutura emocional para ser cabeça. A mulher não. Fala uma coisa comigo que eu já percebi, ou é só impressão minha. A mulher, quando vê que as coisas estão complicadas, a situação financeira está apertada, está assim, ela começa a descabelar, não é? Ela fica doida. Aí ela começa, ai meu Deus, e ela arruma um desespero, e ela vai fazer isso, vai fazer aquilo, e não sei o quê. E o homem? O que o homem faz? Calma. Não é assim o homem, tranquilão lá. Ele vai dar um jeito. Né? Assim, a mulher vai lá e fala, pastora, pelo amor de Deus, me ajuda, que eu não sei o que eu faço, eu não sei o quê. Aí o pastor chega no marido, né, gente? Ô, meu irmão. Aí a mulher do pastor, meu Deus, amor, conversa com esse marido lá, vê o que está acontecendo, se a gente pode ajudar em alguma coisa. Aí vai o Eli. Meu irmão, aí conversa de homem, né? Conversa de mulher é diferente. Mulher é, meu Deus. Aí o homem, meu irmão, vem cá. Meu irmão, como é que está a família? Está tudo na bênção? Não é assim? Aí o que ele responde? O pastor, está tudo sob controle. Está na bênção. Elas estão rompendo. E a mulher está lá arrancando os cabelos. Né? É sempre assim. Gente, mas o homem, ele tem muito mais estrutura emocional para lidar com essas coisas, sem adoecer. E a mulher adoece. Mas por quê? Porque a mulher fica lá arrancando os cabelos para entrar e tentar resolver as coisas que ela não foi chamada para resolver aquilo. Essa não é a missão dela, esse não é o chamado dela. Não é assim? E aí, gente, a nossa sociedade está desse jeito. E aí a gente vai conversar com as mulheres estão muito cansadas, muito sobrecarregadas, tá, homens? As mulheres estão ficando desesperadas. E isso eu estou falando de gabinete, são muitas mulheres que estão nessa situação. E muitos homens perdidos. Às vezes a gente conversa, às vezes eu converso muito com casais também. E eu vejo que os homens ficam assim, eles não estão sabendo o que fazer. Ficaram deslocados. Então, gente, nós mulheres, nós precisamos entregar para o homem o que é dele. Deixa o homem cumprir a missão. E deixa eu te falar uma coisa, mulher, a missão é do homem. Nós somos submissas. Sabe o que é submissa? É a mesma coisa que Jesus fez. Jesus disse assim, eu vim aqui para fazer aquilo que o meu pai me mandou para fazer. Eu vim aqui para ser o instrumento dele. Jesus é Deus. Agora, nós mulheres, nós estamos debaixo da mesma missão do nosso marido. Maridos, olha que responsabilidade. Homens, olha que responsabilidade. Se você, homem, não tem uma missão, a sua família está perdida espiritualmente. Vou repetir. Homem, se você não tem uma missão, a sua família está perdida espiritualmente. Porque a missão é sua. E aí, o que está acontecendo também? Muitas mulheres tendo que assumir esse lado espiritual e correr atrás.
Se não tem o marido, tem que assumir, mulheres. E Deus, a Bíblia diz, aquela que não tem marido, quem que é o marido dela? Quem é? Quem que está melhor então? Eu ou quem não tem marido? Brincadeira. Mas assim, na lógica, né, gente? Eu tenho marido, é um homem assim, fantástico. Mas a Bíblia diz que aquela que não tem marido, o Senhor diz, eu sou o teu. Eu vou repetir. Quem não tem marido aí? O Senhor diz, eu sou o teu marido. Então você deve submissão para quem? Para Ele. Quem é que vai te dar a direção? Quem é que vai te dar a provisão? Quem é que vai cuidar de você? Querida, você não está sem cobertura, não. Você não está sem cobertura. Amém? Você tem cobertura também. É maravilhoso. Deus, nosso Pai, Ele não fica devendo nada. Ele não fica nos devendo nada. Gente, eu vou falar uma coisa aqui, que eu tenho percebido também, que tem sido muito comum, tá? Essa passividade, aí tem um monte de mulher que vai gostar também. O congresso é de mulheres, né, gente? Essa passividade que tem acontecido entre os homens. E isso foi algo que o Senhor me mostrou. Ela está chegando na sexualidade dos homens. Ela está chegando. E isso é algo que tem também uma ação espiritual. Então, hoje nós temos muitas mulheres, que têm problemas na sexualidade. Por quê? Porque quem está ficando desanimado é o homem. Queridos, isso não é normal, isso não é natural. Não é. Isso é o resultado do que o pecado tem feito e da inversão. E o que o Senhor tem me mostrado sobre isso é que essa inversão, ela está se tornando tão forte, que ela está chegando na referência masculina. Na referência mais forte masculina, que é o quê? Que é a sexualidade. E como que a gente trata isso? Homens e mulheres. Queridos, isso trata-se, né, com entendimento, com compreensão do seu papel, de quem você é, qual foi o seu chamado, e você tem que assumir, porque tem uma coisa também, se um dos dois não assume, a tendência é que o outro assuma. Por quê? Porque a família é um sistema e os papéis não podem ficar vazios. Se o papel fica vazio, o outro acaba assumindo. Porque aquele papel ele é extremamente necessário. Então, nem sempre a pessoa assume, seja o homem ou seja a mulher, assume o papel do outro, porque quer. Às vezes, embora seja na minoria dos casos, ele assume porque o papel está vazio. Ou seja, quem deveria ocupar aquele papel não está ocupando. Ficou vazio. E aí cada um de nós precisamos saber, precisamos entender para o que fomos chamados e nós temos que dar resposta. Aí eu vou dizer para você o seguinte, homem e mulher, você tem que ser responsável. Sabe qual que é a característica da maturidade? Sabe qual que é a característica de ser adulto? Ser responsável. O que é ser responsável? Dar resposta. Manda para mim que eu respondo. Manda para mim que eu respondo. Então você precisa dar resposta dentro daquilo que é o seu papel. Agora nós temos uma grande questão. Nós falamos assim, que toda essa confusão gerou filhos órfãos. Agora, sabe de uma coisa? Quem são os filhos órfãos? Eu e você. A nossa geração é uma geração de filhos órfãos, queridos.
Temos pai e mãe, mas numa estrutura toda confusa. Casa que não tinha coluna. Cobertura estava toda furada. Muitos e muitos casos não tinha cobertura. Agora pensa numa criança que cresce dentro de uma casa, que as paredes estão caindo e que não tem cobertura. Essa criança vai crescer ansiosa, sem direção, insegura, sem saber o que fazer da vida. E não é assim que tem sido com a nossa geração? E nós, incluindo eu, não tivemos e às vezes ainda estamos tendo que fazer isso aqui para conseguir viver a vida de uma maneira responsável, saudável e etc. Não é? Porque a gente veio dessas famílias. Sabe o que acontece com a gente? Sabe o que acontece com você, homem? É que na maioria dos nossos casos nós não temos a referência que tínhamos que ter tido. Então você, homem, não tem dentro de você, lá dentro, no seu profundo, a referência de cobertura, de sacerdócio, de cabeça que você precisava ter recebido. Porque essa referência, Deus planejou que o seu pai passasse para você. E a maioria dos homens aqui não teve. Como também a maioria de nós mulheres não tivemos. Queridos, e eu não estou aqui criticando os pais, não. Pelo contrário, quem me conhece já andou comigo um pouquinho. Sabe que eu sou a maior admiradora dos meus pais. Eu os respeito e os honro em toda ocasião. O entendimento que nós precisamos ter é que os nossos pais também vieram de uma condição conflituosa e complexa, e eles deram para a gente o que eles deram conta de dar. Mas houve muitas faltas, e isso foi o que o pecado causou. Não é? Não é culpar os pais. Não é dizer, meu pai não me deu. Não, não. De forma alguma. Mas nós somos essa geração. E como que eu resolvo isso? Querido, porque não adianta, e eu na prática eu sei, que não adianta eu chegar para o meu querido irmão, meu amado, e dizer para ele, meu amado, esse aqui é o seu papel, você precisa ser sacerdote, tal, e tá. Ele simplesmente não faz. E isso nem é sempre porque ele não quer. É porque ele não tem a referência dentro dele, ele não tem o padrão de pensamento, ele não tem. E aí, ele não sabe fazer, ele não tem aquilo, e ele não faz. E a mesma coisa as mulheres. Aí, se fosse a gente falar do ponto de vista humano, a gente falava assim, então está sem solução. Aí a gente pegava aquele ditado e falava, o que não tem solução, solucionado está. Deixa do jeito que está, porque não tem jeito de resolver esse problema. Porque realmente, humanamente falando, querido, nós estamos num ciclo de morte da família. Nós estamos num ciclo de morte, é isso. Essa é a condição atual da sociedade. Porém, isso se resolve por meio da libertação, do arrependimento e daquilo que o Espírito Santo sabe fazer muito bem dentro de nós. Então você sabe como que isso se resolve, mulher? É quando você coloca a sua cabeça no pó e você diz, Deus, eu preciso de uma intervenção do Senhor na minha vida. Eu preciso crescer, eu preciso amadurecer, eu preciso responder. Eu preciso ser a esposa segundo o coração do Senhor. Eu preciso ser, se você não é casada, eu preciso ser a mulher segundo o coração do Senhor. Eu preciso dar resposta nesse tempo que eu vivo. Eu preciso dar resposta para os meus filhos. E aí você começar a permitir que o Espírito Santo te mostre as suas mazelas. E você se arrepende. E você fala, Senhor, eu sou tudo isso aqui.
Eu sou uma mulher rixosa, eu sou chata, eu não sei dar carinho para o meu marido, eu sou assim. Eu não confio em homem, não é? As mulheres que tiveram uma referência de pai muito negativa, pai que traía, pai que não era confiável, elas dizem assim: eu não confio em homem. Às vezes ela é casada com um homem assim, fiel, mas ela não confia. E ela nem entende por que ela não confia. E aí, queridos, quando você começa então a entender essas mazelas, sabe? Dizer: pai, eu preciso, eu quero. Me liberta, me cura. Senhor, perdoa o meu pecado. Você começa a pedir para Ele graça. É a mesma coisa os homens. Talvez, eu imagino assim, né? Como eu não tenho a cabeça de um homem, a minha cabeça é a cabeça, universo de mulher. Mas eu imagino que talvez o homem, quando ele se vê diante desse desafio, que é um desafio muito grande, de ser o sacerdote. Querido, quem é o sacerdote na Bíblia? Ele é ele é intermediário, ele está ali entre Deus e o homem. Ele representa Deus. Uau! Homens, você é sacerdote, você representa Deus. Agora deixa eu te falar uma coisa. Eu trabalho com cura e libertação, estou sempre acompanhando as pessoas. Gente, na maioria dos casos, aquelas pessoas que não tiveram um bom referencial de pai, ou que o pai foi distante, ou que o pai foi um homem agressivo, ou, enfim, não teve uma boa referência de pai, ela tem uma dificuldade enorme de se relacionar com Deus. De se relacionar, que eu digo assim, ela crê em Deus, ela pode estar na igreja, mas ela tem dificuldade na intimidade, ela tem uma dificuldade enorme de romper. Às vezes ela se relaciona com Deus, eu não estou falando só de mulher não, homem e mulher, ela que eu estou falando é a pessoa. Às vezes essa pessoa se relaciona com Deus assim, o relacionamento é distante, ela sente uma distância muito grande. Ela sente assim, Deus é pai, pai lá no céu, eu aqui na terra. Ela não consegue ter aquela noção de proximidade, de conexão, de cuidado, de segurança. Ela tem uma dificuldade enorme de se sentir segura em relação a Deus, de crer, de confiar. Quem não tem a figura paterna? Agora, veja bem, homem, você é sacerdote, você representa Deus. Você representa Deus dentro da sua casa. E na cultura hebraica, os homens solteiros, se o pai falecia, ele passava a representar Deus. Os filhos. Porque é o papel que Deus colocou para o homem. E aí eu entendo por que aquele filho que não teve o pai da forma como precisava ter, tem uma dificuldade enorme de se relacionar com Deus como pai. Por quê? Deus fez o homem para representá-lo. Você representa Deus. Pensa nisso. E aí eu fico com isso assim, eu falo, meu Deus. Então, às vezes eu fico imaginando que o homem deve ficar com um nó na cabeça. Ele fala, é muito para me dar conta. É muito para me dar conta. Mas eu quero te dizer que esse Deus que te chamou é o mesmo que te capacita. Sabe, toda vez que você sente assim, talvez você se sente impotente, talvez você se vê deslocado, talvez você tenha essa sensação que não está conseguindo assumir da forma que precisa o sacerdócio, o chamado. Isso é humano, isso é compreensível na nossa geração, porque eu dei para vocês aqui um pequeno panorama que dá para a gente entender por que isso está desse jeito. Não era para estar assim, mas por que isso está? Mas na hora que você coloca o seu joelho diante do Senhor, homem, e você diz para Ele, Deus,
eu quero cumprir a minha missão com excelência. Eu quero amar essa mulher. A Bíblia diz que o homem tem que amar a mulher da forma como Cristo amou a igreja. Meu Deus! E tem que cuidar dela ainda, gente. Tem que amar, tem que cuidar, tem que proteger. É a Bíblia que diz, né? Eu não, mas eu bem que gosto. Acho bom. Aí, talvez você olhe e fala, eu sinto que não estou dando conta de fazer isso. Querido, eu entendo que você não dê conta. E muitas vezes eu me senti assim, às vezes eu me sinto ainda. Falo, Deus, eu não estou dando conta. Eu não estou dando conta de cuidar dos meus filhos como eu preciso, de ser a referência que eu tenho que ser, de ser coluna do lar, de atender meu marido como eu preciso. O que eu faço? Eu vou para o joelho. E eu falo com ele. Porque eu sei que ele dá conta. E se ele habita em mim, ele vai dar um jeito dessa coisa melhorar. E sabe o que tem acontecido, queridos? Para mim, na minha experiência, é que hoje eu olho para a minha casa, eu vejo a minha casa, assim, muito mais, as coisas bem mais no lugar do que há um tempo atrás. E eu tive momentos em que eu olhava para a minha casa, às vezes olhava para os meus filhos e eu falava, meu Deus, eu não estou sabendo administrar, eu não estou dando conta, eu não estou conseguindo, eu não sei fazer isso, eu não sei ser mãe. E isso me consumia. Mas é bom quando consome a alma, sabe? É bom. Porque aí aquilo te incomoda, você vai buscar uma resposta para aquilo. E hoje, quando eu vejo da onde eu saí, onde eu estou, eu não estou dizendo que é perfeito, sabe? Eu tenho muitas coisas que precisam melhorar. Mas assim, eu vejo claramente gente que melhorou muito. E que eu não daria conta sozinha. Eu não daria conta. Hoje eu consigo entender o meu histórico familiar. Hoje eu vejo como que foi as limitações da minha família. E eu vi todas essas limitações em mim. Tem coisas que eu olhava e eu falava, meu Deus, não consigo. E eu chorei muito diante do Senhor, muito. E choro ainda. Senhor, traz uma resposta, me ajuda. Eu não estou sabendo fazer isso. E queridos, eu vejo assim, cada vez Deus trazendo resposta, Deus mudando, Deus transformando, Deus curando, Deus libertando, sabe? É maravilhoso. Então eu quero dizer para você, homem, dentro de você, Deus plantou uma semente de liderança, uma semente de sacerdócio, uma semente de ser cabeça. Deus colocou dentro de você uma capacidade de representar o próprio Deus para os seus filhos e para a sua mulher. E essa mulher, ela quer olhar para você e ver em você um homem inteiro. Ela precisa disso. A mulher precisa disso. De olhar para você e falar, eu tenho um homem, eu tenho um sacerdote. Esse homem responde, ele dá resposta. E se é difícil para você responder, tudo bem, você tem quem te ajude, você não precisa fazer isso sozinho. O Espírito Santo habita em você. Amém? E o mesmo as mulheres, o Espírito Santo, ele habita em nós. É Ele quem nos capacita. Agora eu tenho aprendido que o caminho para nós alcançarmos aquilo que a gente precisa alcançar é o arrependimento. Arrependimento. Então eu preciso ver e eu preciso me arrepender.
Eu preciso ver e eu preciso me arrepender. E tem muita coisa que a gente não vê porque não quer ver. A gente fecha os olhos, aí a mulher fala, ou o marido fala, ou o pai fala, a mãe fala. Menino, marido, mulher, você precisa. Aí você, não. Fecha os olhos, não quer ouvir, não quer ver. Enquanto você não quer ouvir, enquanto você não quer ver, não há libertação e você fica vivendo uma mazela na sua vida. Sabe quando é que você é curado? Quando é que você é liberto? Quando é que você passa a dar conta de fazer aquilo que o Senhor te chamou a fazer? Quando você reconhece diante dele a mazela, a dificuldade, a impotência, e você chora aos pés dele, se arrepende e fala: Senhor, me capacita. E você vai ver as coisas acontecendo na sua vida. Você começa a ver as realidades sendo transformadas. E o Senhor nos chamou para ser homem inteiro, homem que dá resposta, mulher inteira, mulher que dá resposta. Nós estamos vivendo uma sociedade, querida, em que os homens são meninos, menininhos, e as mulheres as menininhas. Ninguém está querendo dar resposta de nada, ninguém está assumindo as responsabilidades da vida, não está assumindo os filhos. Estamos brincando de casinha. Queremos viver uma vida de conforto e tal, mas não quer assumir, não quer dar resposta. Tem que dar resposta. Tem que dar resposta para aquela condição em que você está. Hoje a realidade das famílias é muito diferente. Hoje nós temos homens e mulheres que estão aí unidos no relacionamento e que têm filhos. Filhos que já veio antes daquele relacionamento. Essa não era a vontade de Deus para a família. Só que tem sido uma realidade. A sociedade, nós somos a sociedade, a gente vem para dentro da igreja. E a gente vem com essas coisas, não é? Nós vemos, às vezes a gente chega aqui na igreja, nós temos um filho, aí a gente se casa. Às vezes a gente se casa com quem já tem um filho. E aí? E aí que muitas vezes a gente não quer assumir esse filho. Não é meu filho. Mas você se casou com ela. Você se casou com ele, você sabia que ele tinha um filho. Você esperava que ele tirasse o filho do relacionamento? Tem que assumir. E tem que assumir paternidade. Maternidade. Sabe por quê? Se você não assume, o diabo assume. E isso me dói. Porque eu sei que o diabo assume. Se você não assumir a paternidade daquele filho que talvez não foi gerado por você, mas que você assumiu quando se casou com essa mulher, se você não for o pai dele, se você não for pai espiritual dele, o diabo vai ser. E da mesma forma a mulher. Se você não assume esse filho, mas não foi eu que gerei, mas você entrou no relacionamento. Você tem que ser responsável, você tem que dar resposta. Você tem que responder. Assume como mãe, assume a maternidade espiritual. Dá para ele toda a provisão que ele precisa, todo afeto, todo carinho. Ensina ele os caminhos do Senhor. Cumpre a missão. E fala para o diabo: aqui não. Aqui você não entra. Dentro da minha casa não. Queridos, nós temos muitos filhos feridos. Muitos. Nos relacionamentos. Que são de pais que se casam, já têm os filhos e não conseguem se acertar com esses filhos. E às vezes a gente está dentro da igreja e os filhos estão feridos. Os filhos estão se sentindo rejeitados, magoados, não aceitos. Mas nós somos servos de Deus, nós não podemos permitir isso. São crianças. Eles têm que ser amados, eles têm que ter paternidade, maternidade espiritual. Eles têm que ter quem os abrace, quem os acolha.
Querido, se você não fizer isso, você que é o pai, a mãe que está dentro de casa, quem vai fazer? Quem vai fazer? Então, vamos falar, vamos fechar o nosso congresso. Vamos falar de homens de honra e mulheres de honra. Amém? Homens de honra e mulheres de honra para uma nova geração que vai se levantar. Uma geração de filhos que tem pai e que tem mãe. Uma geração de filhos que consegue se aproximar e amar a Deus, porque tem pai e tem mãe. Porque tem referência, porque sabe para onde olhar, porque tem estrutura, tem coluna e tem cobertura. Amém? Então, homem, sempre se lembre, olha aqui quem você é. Você foi chamado. E a mulher é a coluna. Vocês dois, homem e mulher, vocês são muito importantes. Muito. Preciosíssimos. Tem um chamado. Tem uma missão. Amém? Aleluias. Vamos nos colocar de pé. Queridos, nós vamos orar ao Senhor.